a Ti, em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Sabendo que ninguém pode se achegar a Ti por si somente. Queremos levantar um novo cântico. Queremos cantar dos altos louvores, pois Tu és digno. Somos a Tua igreja comprada com Teu sangue. Venceremos com Teu sangue. Por isso oramos, compunja os nossos corações essa manhã. Leva os nossos olhos para Ti somente. Torna-nos satisfeitos em Ti. Pai, queremos ter o Teu conceito maior do que a opinião pública. Pai, queremos ter o Teu conceito maior do que a opinião de homens, pois Tu és digno de ter-nos por completo. Queremos experimentar, Pai, os poderes da era vindoura. Queremos provar, Senhor, da verdadeira comunhão no Espírito, de sermos encorajados, fortalecidos. Pai, sabemos que as nossas guerras, as nossas batalhas não são carnais. As armas das nossas milícias são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Oramos por revelação. Queremos conhecer-Te. Queremos conhecer-Te, ó Deus. Queremos conhecer-Te. A beleza da Tua santidade. Queremos conhecer-Te. Queremos conhecer-Te, ó Deus. Queremos conhecer-Te. A beleza da Tua santidade. Vamos levantar esse cântico ao Senhor. Queremos conhecer-Te. Os nossos corações cantam a Ti. Queremos conhecer-Te, ó Deus. Queremos conhecer-Te. A beleza da Tua santidade. Queremos conhecer-Te. Queremos conhecer-Te, ó Deus, ó Deus. Queremos conhecer-Te. Não precisamos de um cântico longo, precisamos de revelação. Precisamos de revelação de Ti, mais de Ti,
mais de ti. Queremos conhecer-te. Queremos conhecer-te, ó Deus. Queremos conhecer-te. A beleza da tua santidade. Satisfeito eu serei, outro olhar não buscarei. Tu és a própria vida. Satisfeito eu serei, outro olhar não buscarei. Tu és a própria vida. Satisfeito eu serei, outro olhar não buscarei. Tu és a própria vida. Satisfeito eu serei, outro olhar não buscarei. Tu és a própria vida. As vozes, satisfeito eu serei, outro olhar não buscarei. Tu és a própria vida. Satisfeito eu serei, outro olhar não buscarei. Tu és a própria vida. Sim, sim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, ó Deus, um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, pois queremos te ver. Renova em mim, ó Deus, um espírito reto. Quero ouvidos pra te ouvir e olhos pra te ver. Um coração inclinado a te obedecer. Queremos ouvidos e olhos pra te ver. Quero ouvidos pra te ouvir e olhos pra te ver.
coração inclinado a te obedecer. Por isso cantamos: toma o teu lugar, toma o teu teu lugar. Declaramos sobre Rio Claro, sobre nós: toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Estamos levantando Salmos 24. É uma canção profética, um contexto futuro, aonde Jesus, após ter destruído todos os seus inimigos, a partir da terra de Edom, no Egito, adentra sobre os portões da Nova Jerusalém e se assenta no seu trono. E esta é a parte que nos convida a Ele, e nós respondendo ao Senhor: sim, Pai, teremos um coração puro, teremos mãos limpas, pois como o Sermão do Monte diz, os puros verão a Deus, os santos verão a Deus. Os humildes e mansos herdarão a terra. Os pobres de espírito herdarão o reino. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão plenamente saciados, satisfeitos. É nesse exato momento, é nesse contexto que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima, que não haverá mais dor, que não haverá mais pranto, aonde o cordeiro e o leão, o menino e a áspide habitarão juntos. Estamos cantando uma realidade de restauração. Precisamos entender que essa restauração futura, visível, começa em nossos corações, começa em pureza, em santidade, em retidão diante do Senhor. Pai, ajuda-nos, ajuda-nos. Quero ouvidos pra te ouvir e olhos pra te ver, somente a ti, somente a ti, e um coração inclinado a te obedecer. Queremos, declaramos uma vez mais, quero ouvidos pra te ouvir e olhos pra te ver, e um coração inclinado como
de Davi, a te obedecer. Levantamos sobre os céus e o claro, vem toma o teu lugar, vem toma o teu lugar, vem toma o teu lugar, vem toma o teu lugar. Levanta-te e resplandece sobre nós, vem toma o teu lugar, vem toma o teu lugar, vem toma o teu lugar, vem toma o teu lugar. As vozes dos nossos corações, teu lugar, vem toma o teu lugar, toma o teu lugar, vem toma o teu lugar. E satisfeito serei, outro olhar não buscarei. Tu és a própria vida, satisfeito serei, outro olhar não buscarei. Tu és a própria vida, oh, dai-nos sabedoria e revelação de ti, oh, dai-nos sabedoria e revelação de ti, oh, dai-nos sabedoria e revelação de ti. A fim de que possamos compreender o poder que em nós opera, qual é o nosso chamamento, a fim de frutificarmos e permanecermos, a fim de frutificarmos e permanecermos em ti. Tu
sejamos. Levantemos um novo cântico. Levantemos um novo cântico, fruto de perfeitos lábios que assim o adoram. Ofertar sacrifício vivo no altar coletivo, como um só bem. Viemos ofertar sacrifício vivo no altar coletivo. Adonai é o único Deus a quem nós adoramos, a quem nós adoramos. Tocai, tocai a trombeta, congregar, purificar. Tocai a trombeta, congregai, purificai. Tocai a trombeta, congregar, purificar. Tocai a trombeta.
noiva do seu aposento, jejuai e orai. Sai a noiva do seu aposento, jejuai e orai. Sai a noiva do seu aposento, jejuai e orai. Sai a noiva do seu aposento. Tocai a trombeta, congregai, purificai. Tocai a trombeta, congregai, purificai. Tocai a trombeta, congregai, purificai. Tocai a trombeta. Sacrifício vivo no altar coletivo, como um só viemos ofertar sacrifício vivo no altar coletivo. Amém. Bom dia, igreja. Feliz por poder ver o rosto de muita gente. Fazia tempo que a gente não via. A gente está dando os primeiros passos essa semana. Deus abençoe cada um de vocês. A gente está retomando. Nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para continuar fazendo nas nossas vidas ainda. Amém. Eu quero convidar você que trouxe o seu dízimo e sua oferta para você ficar à vontade de trazer no nosso gasofilácio. E depois disso o pastor já vai dar continuidade. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vou pegar lá. Se alguém precisar da maquininha, está comigo lá atrás, tá? Bom dia, tudo bem com vocês? Sim ou não? É bem diferente, né? Nós estamos voltando hoje e a impressão que dá é que parece que nós não temos tanta liberdade, né? Mas eu quero dizer para você que em Cristo nós temos liberdade. Amém? Então você não precisa ficar tipo um robozinho de máscara. Fica à vontade, amém? Estamos no número adequado aqui dentro. De alguma forma isso trouxe alguns transtornos. Sempre tem aqueles que não aprovam.
mas nós precisamos entender que de alguma forma o Senhor colocou pessoas para trazer direções, e hoje nós não falamos mais por um homem, mas tentamos falar com um corpo coletivo. Então nós precisamos respeitar o nosso próximo superior a nós mesmos. E parece que a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? De tentar ver dessa forma. E uma das coisas que tem me pegado bastante é o fato de, às vezes, algumas pessoas dizerem, e falo isso por causa de mim mesmo, de que tipo assim, sabe quando você fala algo e tipo alguém fala assim, não concordo. É muito bom. Não é bom que tudo que falamos as pessoas concordem. Mas no que diz respeito ao governo, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque a gente precisa tentar avaliar todos os fatos antes de julgar. Então nós precisamos ter muita sabedoria de tentar olhar de uma forma e ao mesmo tempo se colocar no lugar de quem governa. Como pesa a responsabilidade e não há possibilidade alguma de agradar todo mundo. Mas é possível nós vivermos em harmonia a partir da palavra. Uma das coisas que nós não podemos ficar fora, é fora da palavra. Então, ainda que a minha lente seja outra, mas na palavra o Senhor nos une. E aí, pela palavra, então, nós estamos unidos e fortalecidos no Senhor. Amém? Estou muito feliz de poder vê-los aqui. Eu já estava quase me adaptando um pouquinho só com as luzes. E agora ter pessoas aqui muda todo o layout novamente. Mas vamos tentar nos adaptar. O que eu quero, irmãos, que você fique livre no Senhor agora. Tá bom? Solta o seu braço. Isso, dá uma soltadinha assim, todo mundo. Levanta a mão para o céu. Isso, todo mundo faz assim. Os que estão sentados ficam de pé, glória a Deus, aleluia. Xalabachúria, salamanaias. Amém? Estamos em casa? Somos uma família? Você não precisa sair do seu lugar sem muita aglomeração, mas dá uma olhadinha do lado, dá um oizinho para o seu irmão, fala bom dia, fala tudo bem com você? Amém? E sorria, Jesus está nos vendo. Você acha que dá certo aí, Diego? Vai dar? Vocês são uma benção, viu? Glória a Deus. Amém, queridos? Nós temos uma responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Eu confesso que eu estou com muito temor. Temor porque, sabe quando você tenta fazer um exame dentro do seu homem interior e você percebe que o Senhor fez obras maravilhosas e está fazendo, mas você percebe que você ainda não conseguiu se tornar. Parece que a gente ainda não conseguiu chegar. Isso não deve fazer com que você fique desanimado, mas isso também deve te encorajar a dizer, eu não posso ficar parado, eu preciso prosseguir, de glória em glória até ser dia perfeito. Então eu falo porque o que eu quero ministrar hoje tem muito sentido a respeito disso e foi um texto. Nós estávamos falando um pouquinho sobre umas séries, né, específicas, e a gente falou sobre o evangelho, falamos sobre maturidade, sobre as guerras, viemos construindo isso em séries. Mas hoje o Senhor tem colocado no meu coração de nós levantarmos uma geração de precursores, jovens que vão se levantar para trazer a palavra, pregadores que o Senhor vai levantar nos nossos dias. E eu estou tendo tempo com algumas dessas pessoas, estamos tentando, né? Sempre tentando no sentido de aguardar aquilo que o Senhor quer fazer e não o que nós queremos fazer. Então, eu quero muito, irmão, sério mesmo, sentar e aprender. Sabe, eu quero sentar. É diferente quando alguém está querendo estar aqui em cima, tipo, eu quero estar embaixo, sabe? Eu quero mais do que fazer algo para Deus, eu quero me relacionar com Ele.
Eu não quero ficar fazendo coisas para Deus, sabe? A gente entra nessa realidade de querer fazer coisas para Deus. E sabe qual é a sensação que nós temos? E muitas pessoas se sentiram assim, que eu não estou fazendo nada, eu estou esquecido, eu estou parado, e aí dá a impressão que, nossa, eu estou excluso e eu não faço parte, parece que eu não me pertenço, mas isso não é verdade. Você não precisa fazer, você precisa se relacionar. Fala para você mesmo, eu não preciso fazer, eu preciso me relacionar. É isso que Jesus quer. Se nós nos relacionarmos com Ele, Ele vai dar a tarefa que precisamos fazer, a partir daquilo que Ele fez em você. O problema é que nós somos muito egoístas e nós desejamos coisas. E às vezes com uma mentalidade totalmente distorcida, o propósito de Deus. Sabe, uma das coisas que eu tenho falado na minha casa é que é como se nós quiséssemos sair de cena, sabe? Sair de cena totalmente, para dar totalmente lugar ao Senhor, a uma geração, a pessoas que o Senhor quer levantar nesses dias. E uma das coisas que o Senhor tem falado muito comigo também é que o Senhor não quer mais usar estrelinhas. Um único homem falando uma revelação porque acabou de descer do monte. Mas eu acredito que Deus quer falar com um corpo coletivo. Tiago liberou uma canção violenta aqui. Sai a noiva do seu aposento. Tocai a buzina. Tocai a trombeta. Então o Senhor Jesus vai dizer assim, aonde estiver duas, Ele não fala uma, aonde estiver duas pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Ele não está falando, aonde estiver um homem num púlpito pregando, ali eu estarei. Mas Ele fala, aonde estiver duas pessoas ou mais, não importa quantas, no meio deles eu estarei. Porque antigamente o Senhor falava por meio dos profetas, agora Ele fala pelo seu Filho, não precisa de outro. Cara, isso é forte, não precisa de outra pessoa. Deus fala por intermédio do seu Filho. A minha pergunta é, quem está ouvindo? Então, por favor, nesse exato momento existem muitas pessoas aqui, e eu acredito que nós podemos, mais do que querer ouvir uma pregação, tentar ver o Cristo que está sendo gerado no meu próximo. Porque eu não posso acreditar que Deus está falando só comigo. Mas eu também não posso ser egoísta de que Deus só fala comigo. Miriam um dia disse assim, se Deus fala com Moisés, fala comigo também. Ela não estava errada. Mas o problema é quando você quer assumir o lugar que o Senhor não te colocou. O que eu mais acho forte nessa passagem é que o Senhor vai chamar Miriam, Arão e Moisés. Deus vai fazer uma reunião com eles e vai olhar para Arão, vai olhar para Miriam e vai dizer assim, com Moisés eu falo, face a face. Uau, é Deus falando. Então nós precisamos entender que existem coisas que Deus está fazendo, porém Ele quer falar por forma ou por meio de um corpo coletivo, ok? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmos 139, versículo 24. E que o Senhor me dê graça para falar aqui, que eu tenho até 10h30, 10 horas? Até 10 horas? 10h30. Obrigado, Manu. Vocês estão bem? Vocês estão comigo aqui? Vocês vão dar glória a Deus, aleluia? Amém. Você crê que o Senhor quer falar com você? E talvez o que Ele vai falar é o que Ele já está falando. Ele só vai agora, sabe? Pôr uma ferramentinha a mais para dar um tranco aí em você, ok? Se me pedisse um tema para essa mensagem, como nós não vamos trabalhar em série, eu diria, como temos nos comportado? Fecha os teus olhos um pouquinho, estou sentindo no espírito aqui de você pensar nisso. Pensa, como eu tenho me comportado? Como eu tenho me comportado? De
Depois que nós lermos o texto, talvez vai ficar um pouquinho mais claro. Como eu tenho me comportado? Eu preparei a mensagem, mas não tinha um tema específico para eu poder trabalhar e tentar cooperar com você e abrir mais o seu entendimento. E agora, nessa madrugada orando, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Laura, como eu tenho me comportado? Porque você pode pensar que você tem se comportado bem, mas a pergunta que fica é como Deus vê o meu comportamento. Porque às vezes a forma como você pensa que você está, não está agradando a Ele. É só uma forma de nós refletirmos e pensarmos a partir disso. Será que o estilo ou a ética que eu estou querendo ter, Deus me aprova? Será que Deus me aprova mediante a ética, o estilo de vida que eu estou levando? Então, como temos nos comportado? Salmo 139, versículo 24 diz assim. E eu oro para que eu não me empolgue tanto, para não passar do horário. Porque agora tem que ficar certinho, se não for, nós toma multa. Aleluia. Diz assim, uau, se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Eu vou repetir. Irmão, precisa ter muita ousadia para orar isso. Por favor, considere essa palavra. Essa palavra está queimando o meu coração. Essa palavra está ardendo dentro de mim. Vê se em minha conduta, meu Deus, vê se no meu comportamento tem algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Tem algumas outras versões que diz, vê se há em mim algum caminho mau. E me faça trilhar as tuas veredas, que me leva à vida eterna. Amém? Pode se sentar. Que o Senhor nos dê graça aqui nessa manhã. Queridos, esse salmo é um salmo de confiança em Deus. Eu gosto de utilizar essa realidade porque nós precisamos confiar em Deus. E confiar em Deus é andar em fé. E eu falei numa mensagem gravada aqui no nosso culto online, de que fé não é uma posição que eu tomo para esperar algo de Deus. Por muito tempo a gente acreditou nisso, eu tenho que ter fé para ser curado, eu tenho que ter fé para isso acontecer. Não que isso esteja errado, mas quando a palavra de Deus fala que nós temos que ter fé em Deus, por favor, Ele está falando no nível de confiança, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias. Então não é o fato de eu falar, eu tenho fé que eu vou ter isso. Não, eu tenho tanta confiança em Deus, que mesmo se eu não tiver isso, eu permaneço com Ele. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Por isso que há muita luta dentro de nós lutamos com essa realidade. Porque às vezes o nosso desejo é maior do que a nossa fé. Quem me entende? O nosso desejo é maior do que a nossa fé. E aí nós vamos ter um problema seríssimo. Então, esse salmo ele é lindo. Desde o primeiro versículo até o último versículo. Davi, ou salmista, foi violento aqui com as suas palavras. E esse salmo de confiança em Deus, ele vai expressar que Deus cuida das pessoas que o adoram em qualquer lugar que esta pessoa esteja. Eu penso que essa questão de adorar a Deus em qualquer lugar que eu esteja,
não está falando simplesmente de um espaço geográfico, no meu trabalho, ou aqui na comunidade, na feira, no mercado, também. Mas eu acredito que é sobre qualquer circunstâncias. Mesmo quando estas forem adversas, ou contrário àquilo que eu quero, que eu desejo. E para falar a verdade, talvez isso é o que mais acontece, né? Sim ou não? A impressão que dá, que parece que Deus nos escolheu para bater, para judiar de nós, e que Ele continue fazendo isso. Aí alguém diria, mas por quê? Porque as pessoas querem ficar bem. Por que tenho que sofrer? Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz que o pai que ama disciplina o seu filho. E se o filho aceita disciplina, porque é filho. Mas se ele não tem disciplina, ele é bastardo. Isso é, não é filho. E aí a gente fica cantando, né, que nós somos filhos de Deus, porque nós clamamos por paternidade, mas na realidade nós não conseguimos ainda compreender o amor de Deus. Você consegue compreender o amor de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Compreender o amor de Deus é ter um olhar para as Escrituras e ler em João 3,16, o texto mais conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira, uau, criação, tá? O cosmo, não o mundo, o sistema, mas o cosmo. Mas aí a implicação que fica é que Ele deu alguma coisa. E o que Ele nos deu? Para pensar, que amor é esse? Que o pai dá ao seu filho. E eu gosto de dizer o seguinte, quem é pai aqui sabe, qualquer pai daria a sua vida pelo seu filho. Sim ou não? Eu daria minha vida pelos meus filhos, jamais eu permitiria que eles sofressem qualquer coisa e eu me jogaria na frente, eu daria minha vida por eles. O que eu acho mais poderoso nesse texto é que Deus sabe ser um pai tão bom que Ele fez o mais difícil, deu o filho. Porque se você parar para pensar como é difícil dar o filho, e qualquer pai que preserva essa relação com o filho sabe que essa é uma tarefa muito difícil. Eu só estou falando isso para você entender o amor de Deus. Olha para mim, se Ele não poupou ao filho dele, por que pouparia eu? Tudo para nos reconciliar com Ele de volta. Isso é poderoso. E o que é interessante nesse salmo, quando você vai estudar e vai observar, é que os inimigos acusavam o salmista de haver cometido um crime. E isso me toca profundamente porque, de alguma forma, ele está inocente, porém sabe quem pode defendê-lo. Essa é a estrutura dos salmos. Os inimigos estão vindo contra o salmista, falando coisas a respeito dele, mas ele tem tanta confiança de que Deus, não ele, Deus vai defendê-lo dessa causa. Isso parece simples, mas não é. Porque nós, quando surge qualquer coisa que possa vir contra nós, nós temos tendência de querer nos autodefender. Nós chamamos isso de autojustificação. Nós não conseguimos aguardar no Senhor. Eu gosto dessa parte porque eu fico tentando pensar em José. José, ele de alguma forma é violentado nas suas emoções, porque a mulher de Potifar levanta uma falsa calúnia a respeito dele. O camarada vai preso, sem ter cometido algo, mas as acusações são muito fortes, porque o camarada sai correndo quase nu, e a mulher gritando com a roupa do camarada na mão. Pare para pensar, como que nós vamos nos autojustificar diante de uma questão dessa? Então o camarada vai preso e não fica preso por pouco tempo, por muito tempo. Mas a Bíblia diz assim, ó, isso aqui é poderoso. Mas Deus era com ele. É tudo o que precisamos. Seu coração queima em ouvir isso? Deus
era com ele. Do que mais eu preciso? Do que mais você precisa? Deus era com ele. Mas o nosso senso de justiça às vezes quer falar mais alto do que aguardar a providência divina. Por isso que eu estou falando isso, para trazer a ideia do que é confiar em Deus. Eu não sei se alguém já leu aquele livro, A Patrola de Deus, ou se está lendo. Eu indico, super indico. Esse livro ele é forte demais. E vai ter um momento nesse livro que um jovem pregador estava na praça e ele tinha essa vocação de pregar, e com muita autoridade, e tocava muitas pessoas, mas um belo dia ele estava pregando uma mensagem e apareceu uma moça, que estava com uma criança no colo recém-nascido, e no meio da multidão, ela gritou: esse filho é seu. Só que ele era jovem, solteiro, e de repente aquilo trouxe de alguma forma uma situação não muito legal para aquele jovem pregador. Mas diz o escritor do livro, que esse jovem assumiu aquela criança, sem abrir a sua boca, levou para casa e cuidou dessa criança até ela completar seus 25 anos. Sem abrir a boca ou se auto-justificar. Tipo, foi envergonhado diante de todos, assumiu a criança e cuidou da criança. Quando a criança fez 25 anos de idade, a mãe apareceu e publicamente numa rede, ela disse: esse filho nunca foi dele. E naquele dia Deus exaltou aquele moço. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não confiamos no Senhor. Nós ainda temos um senso de autojustificação. A partir de mim eu estou dizendo isso. Como eu quero tentar me defender. Por quê? Porque eu quero ser aceito. Porque eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: tadinho dele. Nós precisamos confiar no Senhor como o salmista confia. Por que o Senhor está abrindo isso, pastor? Só para você lembrar do texto. Vê se há em mim algum caminho mau. Tem alguém aqui comigo? Ou estou sozinho? Ou estou só com a câmera? Vê se há em mim algum caminho mau. Irmão, sabe por que esse texto está falando comigo? Vou sair um pouquinho aqui do meu esquema, para tentar fazer você pensar. É porque eu olho para mim e eu falo: Senhor, aonde que eu ainda estou errando? Porque conforme o Senhor vai nos santificando, e Ele usa muito, nós precisamos entender isso. Nós precisamos desejar a santificação, porque é isso que vai gerar em nós transformação. Nós não podemos parar e achar, porque hoje eu senti a presença, eu chorei, que tudo está legalzinho na minha vida. Provavelmente nós estamos falando de uma criatura complicada, que é o ser humano. E a proposta é essa: Senhor, o que há em mim? Então não queira ser o centro do universo, não queira achar que você é fera, que você é muito bom, porque nós não somos. E a palavra vai dizer que qualquer ato de justiça que possa partir de mim é um trapo de imundícia. Ciente dessa verdade, então eu não tenho aonde me gloriar, a não ser nele. Então a palavra é como se eu tivesse que fazer um autoexame a respeito de mim mesmo. Porque em algum momento da sua história, Deus vai trazer à tona a maldade que há dentro de nós, que a gente vai se assustar. Sabe aquelas coisas que de repente o Senhor vem e tira para fora, que você tem tanta vergonha e vai dizer: eu não acredito que eu era assim, ou fui assim, ou sou assim. Eu já contei, vou repetir. Um dia minha esposa olhou para mim, eu fui pastoreá-la e estava todo feliz, porque eu estava olhando para a minha justiça. Olha o que eu estou fazendo, estou conseguindo pastorear e tocar minha esposa na mesa. E eu olhei para ela e falei com muita alegria: amor, o que você está sentindo? Como está o seu coração? Muito alegre, olha a minha postura. Sabe aquele orgulho santo escondido?
E aí ela olhou para mim quase chorando e disse: você é uma pessoa egoísta. Eu quase caí da cadeira, porque eu falei: caraca, eu sou egoísta, olha o que eu estou fazendo aqui. Mas o Espírito Santo fez assim para mim, ó. Não sei se você crê nisso, eu creio. Ele fez assim para mim: ouça a tua esposa. E ela falou tudo o que você pensar de maldade. E eu falei: uau, ela está enxergando coisas. E nisso a minha filha passou. Eu falei: mas aonde que eu sou egoísta? Ela falou: o dia que a Nicole nasceu, você estava num púlpito pregando e eu no hospital sozinha. Eu travei e minha filha passou. Eu olhei e vi a Nicole passando, 7 anos de idade. Eu olhei e falei: meu Deus, minha filha está com 7 anos. O que isso implica? Faz 7 anos que a minha esposa me vê como uma pessoa egoísta. Eu não consegui ficar quieto e comecei a chorar. E ali eu comecei a abrir o meu coração para ela. E esse salmo, ele tem muito sentido. Vê se há em mim algum caminho mau. O que eu quero dizer é que você precisa deixar Deus ir mais profundo. Não se assuste. E quem estiver me ouvindo, não se assuste, mas há um demônio escondido, tentando atrapalhar uma obra mais profunda, até que você se renda ao Senhor, com toda a sua força, e Ele expõe essa maldade. Quando eu falo demônio, não é no sentido de apenas um ser espiritual, eu estou falando de nós mesmos. Porque às vezes nós agimos pior que Satanás. E a gente tem a tendência de colocar a culpa nele, né? Como Eva fez, culpa da serpente. E Adão, culpa da mulher. Sabe aquela coisa? Mas nunca assumimos. Esses dias eu fiquei pensando sobre mim, eu falei: Senhor, parece que eu tenho dificuldade de me relacionar, o que eu ainda estou fazendo que as pessoas não aprovam. Aí eu comecei a orar assim, o Senhor falou: para, não é sobre o que as pessoas aprovam, Fábio, é sobre mim. Vocês têm tendência de querer agradar os homens, mas eu quero que vocês aprendam a me agradar. Pedro entendeu essa verdade quando se converteu, e ele disse: mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Amém? E o que eu amo nesse salmo é que Deus está presente em vários aspectos. Esse Deus é um Deus presente. E quando você olha para o salmo, ele está em todo aspecto da vida. E você vai ver que coisa linda. Esse salmo está carregado de coisas poderosas. Deus, ele está presente em todo aspecto da vida. Ele está presente em todos os lugares. E o fato dele estar em todos os lugares não significa que ele se manifesta em todos os lugares. Nós vamos entender por quê, e aqui eu poderia dar nos versículos, mas eu vou tentar correr aqui por causa do tempo, tá bom? No processo, Deus está presente no processo da gestação. Nós já nascemos, glória a Deus. Estamos num processo agora de maturação, mas passamos por um processo de gestação no ventre da nossa mãe. Acredite, Deus estava presente. E eu, quando pensei nisso, eu lembrei daquela menininha de 10 anos que abortou. Aí eu fiquei pensando, sabe? Eu falei: nem vou entrar nisso. Pense aí, tá bom? Mas meu coração queimou. Deus estava presente no momento em que estavam matando aquela criança. Tudo bem aí com vocês, irmãos? Vocês estão olhando assustado para mim ou é a máscara? Ô Léo, estou quase querendo ficar só com a câmera mesmo. Parece que a câmera não olha tão assim, esquisita. Deus está presente na condenação dos ímpios. Eu poderia aprofundar aqui, mas eu quero que você pense. Deus está presente na purificação da consciência. E nós vamos entender. Eu estou aqui só jogando luz no que esse salmo está construindo, tá? Mas eu vou entrar. Nosso conceito a respeito de Deus e nosso relacionamento com Ele determina o que pensamos sobre todas as outras coisas desse mundo tão agitado em que nós vivemos. Para entender isso. Qual é o nosso conceito a respeito de Deus? Eu vi uma coisa que o Esdras, na escola Princípio e Fim, está nos ensinando. Você sabe
o que é você viver pensando num Deus e a forma como Ele é. Guarde isso, que isso aqui me chocou profundamente. E na realidade, a forma como você pensa e acha que é esse Deus, mas Deus, o próprio Deus, olhando e percebendo e falando, não sou isso que você está pensando. Então você ter uma ideia totalmente equivocada a respeito disso, você, na realidade, está com um problema seríssimo de idolatria, porque você criou um Deus que não existe. E age, tem um comportamento a partir desse Deus que você criou. Por isso que em Oséias as Escrituras vão dizer, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Percebe que aqui está falando de uma movimentação que não pode parar. Nós precisamos nos movimentar. E eu lembro que uma pregadora norte-americana, ela foi trazer esse conceito do que é seguir e prosseguir em conhecer. É como se você estivesse, eu não tenho aqui algo muito pesado, mas tenta pensar em você ter que empurrar algo que a sua força não dá. Você não, sabe, já tentou mover alguns móveis da sua casa e você não tem força suficiente? Mas a palavra está dizendo isso, você tentou empurrar, não conseguiu, nós temos tendência de desistir. Porém, quando você prossegue, sabe quando você teima naquilo até que você consegue mover um pouquinho e percebe no seu consciente de que você consegue mover aquilo. Então seguir e prosseguir em conhecer a Deus é isso, não é você se limitar, porque a gente tem tendência de chegar num momento e não conseguir entender muito. O que a gente faz? Seja sincero. Fala alto para eu ouvir, mesmo com máscara. Mais alto. Mais alto. Para, entendi agora. Por que a gente para? Porque nós somos preguiçosos. De nos esforçar mais um pouquinho. De conhecê-lo de verdade. E por que paramos? Porque quando eu estou fazendo força, eu olho para onde? Para mim. E percebo, não sou capaz. Eu não consigo. Só que é nesse exato momento que o Senhor está se apresentando a você. E está dizendo, eu consigo. E aí você vai começar a experimentar um pouquinho mais dessa graça maravilhosa. Porque o homem, ele tenta se salvar sozinho, ele tenta construir sua salvação. E isso, olha para o Éden, Adão vai e faz sua roupinha, está tudo legal, mas não funciona. Deus vai lá e mata um animal e fala, é assim que funciona, amigo. Não é do seu jeito, é do meu. Eu tenho um propósito eterno. Qualquer outro caminho que você toma não vai dar certo, não vai chegar. Ele pode ser belo, ele pode ser bonito, porém é por esse que eu quero. E a Bíblia vai dizer que esse caminho, da qual nós chamamos propósito eterno, é um caminho estreito. Quem me entende? E ele vai falar que existe um caminho largo, bonito, atraente, mas que leva o homem à perdição. Mas tem um caminho muito estreito. E sabe o que as Escrituras dizem? Que esse caminho é mesmo até difícil de alguém encontrá-lo. Sabe o que significa isso? Não vão encontrar, se o Senhor não colocar eles nesse caminho. Então, por favor, prossiga olhando para dentro do seu homem interior. Ideias erradas sobre Deus acabam levando a um tipo errado de vida, trilhando um caminho contrário à proposta de Deus. Foi tudo que eu acabei de falar aqui. Sabe, irmãos, eu vou contar essa experiência. Sábado passado, meus pais vieram em casa e eu fiquei muito feliz. Faz 4 anos, na nossa transição, que eu estou tentando, sabe, colocar algo no coração dos meus pais. E eu quero ser bem cauteloso, porque está gravando, eu não quero trazer nenhum tipo de ofensa, mas eu queria que nós tivéssemos
olhos para ver, sabe, ouvidos para ouvir, com uma sensação assim de humildade diante do Senhor. E que espírito de sabedoria e revelação viesse sobre nós. Mas, enquanto eu falava, e em todo o tempo que eu já tentei falar, eu percebi às vezes algumas negligências, mas não porque não quer. Sabe quando alguém te admira por aquilo que você construiu, e de repente o Senhor faz vir tudo em ruína, e de repente você começa algo que o Senhor está fazendo, e a pessoa não consegue entender e ter clareza, e acha que prejudicaram seu filho, e não precisava, olha o que ele fez. Então assim, sabe quando o pai e a mãe têm um pouquinho de orgulho naquilo que você fez, mas tudo que você fez, o Senhor de alguma forma está querendo desmistificar e mostrar que não era bem daquela forma, não que tudo estivesse errado, mas quase tudo estava. Não sei se você me entendeu, mas tudo bem. E aí, meus pais estavam num ambiente lá da minha casa, e eu comecei a falar para eles sobre o propósito eterno, sobre os fins dos tempos, e comecei a falar, e algo que estava queimando o meu coração dentro do que estamos aprendendo, e de repente eu saí do banco onde eu estava sentado e sentei no chão, e comecei a falar, mas eu estava muito empolgado. Vocês já pegaram um pouquinho empolgado. Daqui a pouco parecia que todo mundo que estava ali onde eu morava estava me ouvindo, né? E eu vi que a minha mãe ficou muito séria olhando com o olhar bem penetrado sobre mim assim. De repente eu terminei, quase 1 hora falando, e aí ela falou assim, vou subir. Ela subiu tal, mas beleza, passou. Aí nós despedimos, ela foi embora, e no domingo nós iríamos para Araras, que foi domingo passado. E aí eu fui para Araras, ou retrasado, eu não lembro bem. Só que daí eu fui para Araras, e quando eu cheguei, minha mãe estava no portão, desesperada assim, Fábio, preciso falar com você, filho, tal. Eu falei, tá bom, mãe. Aí eu entrei, e ela nunca fez isso. Ela disse assim, Fábio, eu não consegui dormir essa noite. Eu falei, meu Deus, né? Travei assim, o que aconteceu agora? Ela falou assim, enquanto você falava comigo, eu nunca vi isso, parece que uma escama caiu dos meus olhos. E eu olhei para você, e a hora que você saiu do banco e sentou no chão, eu não vi você, eu vi Jesus. Como se ele estivesse num monte, falando comigo. Irmãos, na hora eu comecei a chorar, porque eu falei, 4 anos tentando, porque não é do meu jeito. E aí ela disse assim, e sabe o que eu ouvi? Irmãos, isso é poderoso, porque o que a minha mãe ouviu, não foi nada do que eu falei. Ela ouviu assim, Eunice, faz 42 anos que você está numa igreja, e você ainda não me conhece. Ela falou que aquilo travou ela subiu, porque ela não estava conseguindo ficar ali, porque ela queria chorar, mas não conseguiu encontrar lugar. Falou, fui para casa. Fábio, eu não dormi, eu fiquei ouvindo isso a madrugada toda. Você não me conhece, você não me conhece, você não me conhece. E eu estou aqui, filho, eu preciso falar com você, porque a mãe não está aguentando isso. O que está acontecendo? Me ensina as escrituras, por favor. Cara, sabe quem é minha mãe? Minha mãe foi a mulher que me deu aula de batismo. Minha mãe foi a mulher que ganhou em menos de 1 ano mais de 100 pessoas para Jesus. A minha mãe era aquela mulher que pegava na minha mão e andava na rua, e eu falava, mãe, onde você vai? Ela andando para o lado, para lá e para cá. Calma, filho. E de repente os demônios se manifestavam dentro das casas, e ela falava, é aqui, filho, eu presenciei isso. A minha mãe é uma mulher que orava das 8 ao meio-dia todos os dias, que o quarto estremecia. Não estou brincando, eu estou falando porque eu via isso. Minha mãe, quando ia falar com a gente, os olhos dela têm olhos azuis, e quando ela falava, os olhos dela abriam, irmão, não tinha como, parecia que ela estava enxergando dentro de nós. Era uma mulher muito ligada extremamente com o Senhor, muito falha, que se perdeu na vida por não ter mentores, por não ter homens maduros, como muitos de nós acabamos se perdendo, por não ter pessoas que de alguma forma experimentou uma realidade de vida e que poderia nos ajudar. Mas enfim, essa é a mulher que está agora diante de mim falando, Jesus falou que eu não o conheço. Me ensina as escrituras. E aí ela falou, por favor, eu quero que você marque um dia e vem para cá. E eu fui agora quinta-feira. Sabe o que aconteceu? Deus é lindo. A minha mãe ficou diante de mim e confessou todos os pecados dela para mim. Todos. Coisas que eu vagamente lembrava, coisas. E ela começou a abrir a vida dela inteira para mim e pôr para fora, e dizia, Fábio, o que tem ainda que você vê em mim que me condena? Alguém que as escamas estão caindo dos olhos e que quer prosseguir em conhecê-lo.
Isso me toca profundamente. E eu olhando e falando, meu Deus, eu me senti um menino diante dela. Um menino, Vitor, diante da minha mãe. Mas eu comecei a perceber que estava acontecendo uma obra maravilhosa. Por favor, o Senhor quer fazer isso na sua vida também. Sim, pastor, Deus quer, quer. Por isso eu estou dizendo, como temos nos comportado? Como temos nos comportado? Tem alguém aí? Então, ideias erradas sobre Deus acabam levando para um tipo de vida, trilhando um caminho contrário à proposta de Deus. Caraca, então será que o que eu estou fazendo agora, a forma como eu estou caminhando agora, não está ainda da forma como Deus quer? Talvez seja. E sinceramente, eu não posso ir mais profundo do que isso. Porque eu não sou o Espírito Santo. E nem preciso ser. O Espírito Santo tem um papel fundamental de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. O problema é que às vezes a gente fica esperando do pastor falar. E não, eu creio que Deus já está falando aqui. Sabe, eu quero que algumas pessoas sejam arrebatadas. E comece a ouvir. Não o que eu estou falando agora. Mas o que o Espírito está comunicando no seu homem interior. E as escamas começam a cair dos teus olhos, ao ponto de você me procurar um dia, falar, pastor, aquele dia, enquanto o senhor falava, eu não via você, mas eu via Jesus falando comigo, eu via Jesus entrando mais profundo da minha alma, e trazendo para fora coisas que eu nunca achei que aquilo talvez era tão errado, e eu comecei a enxergar, eu comecei a ver a verdade que eu sou. É isso. Porque se nós aprofundarmos esse salmo, é impossível. No dia que você estava no ventre da sua mãe, e Deus começou a tecer todos os tecidos para você existir, Ele olhou e disse, não, é apenas um acaso, eu não creio nisso. Lá no ventre da tua mãe, Ele olhou e viu um propósito eterno para você. Mas o diabo trouxe uma mentira que nós estamos vivendo até hoje. Mas Jesus está dizendo, eu resgatei você de um reino das trevas e estou te colocando no reino de luz. O que você não enxergava, agora você vai enxergar. Irmão, olha para mim. Cara, tem muita coisa para eu falar, mas eu quero tentar respeitar alguns pontos, porque tem alguns textos aqui que é importante. Mas por favor, esses dias falaram para mim assim, deixa eu lembrar aqui se eu posso abrir isso, que às vezes eu me empolgo. Eu ouvi de uma pessoa falando que tem uma pessoa, foi aqui, conversando com alguém, lembrei, eu posso falar, vocês não sabem quem é, só eu. Que uma pessoa, talvez até que se diz ser cristão, olhava para essa pessoa e falava assim, eu vejo uma nuvenzinha negra sobre você. E aí a pessoa olhou e percebeu o quê? Cara, é verdade, está dando tudo errado na minha vida. Tem uma nuvenzinha negra sobre mim mesmo, o raio só cai aqui, pá, 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 pá. E a pessoa estava dizendo o quê? Hipergraça. Olha a minha vida, tudo dá certo. Eu sou crente de verdade, porque olha a minha vida, as coisas funcionam bem. Aí a pessoa olhava e dizia, mas você tem uma nuvenzinha negra sobre a sua cabeça. Irmão, a hora que a pessoa abriu isso para mim, eu falei assim, é o seguinte, essa nuvenzinha negra não está sobre a sua cabeça, está sobre os olhos dela. Ela está cega, o véu ainda não foi rasgado. Não tem nenhuma nuvenzinha negra. Sabe, o problema é que elas olham para você e não conseguem entender o propósito de Deus. Que nós precisamos abraçar o sofrimento. Não é sobre ter uma vidinha legal aqui hoje. O Senhor não está preocupado com esse dia, apenas um dia legalzinho na minha vida. Ele está falando de um propósito eterno. Um tempo em que nós teremos uma vida abundante com Ele. E sabe por que a sua vida está bagunçada assim? Porque Deus está permitindo bagunçá-la para que você possa encontrá-lo.
Para de querer viver uma vidinha, achar que tudo vai dar certo, que aqui a vida minha eu vou ficar acomodado, eu vou conseguir ter uma casa legal, um carro legal, um emprego legal, ganhando bem, fazendo um monte de coisa para Deus. Não é sobre isso. Não é sobre fazer coisas para Deus, é sobre se relacionar com Ele, é sobre entrar e encontrá-lo no seu quarto, é sobre ter um lugar onde Ele vai falar com você e os seus ouvidos vão abrir e não importa mais o mundo. É sobre receber a revelação de Deus no seu homem interior. Não é sobre você aparecer e ficar falando para as pessoas. Irmão, sinceramente, eu estou aqui porque eu tenho uma incumbência, eu tenho uma responsabilidade, porque a minha vontade da minha esposa é sumir. Não pense que porque o lugar que eu moro é maravilhoso, é gostoso e eu estou super bem. Não, é todo dia sofrendo, é todo dia pancada, é todo dia pessoas falando a meu respeito, que tem hora eu tenho vontade de sumir. Mas a Débora falou: Fábio, vamos lembrar da palavra de que nós abraçaríamos o sofrimento e que as pessoas falariam a nosso respeito, mas nós temos uma grande obra. Esses dias eu ouvi um líder dizer para mim: em Rio Claro nada vai, aqui em Rio Claro tudo é muito difícil. Na hora que ele estava falando, eu lembrei do Paulo Moral, que era um ministrante da palavra no ministério Casa de Davi. Cara, ele liberando coisas profundas num acampamento. Eu estava casado de novo com a Débora. Nós recebemos uma palavra naquele dia. Eu tinha esquecido, a Débora me lembrou esses dias. E ela trouxe, e é tudo que estamos vivendo hoje. Eu falei: Débora, você lembra disso? Eu lembro, amor, está marcado na minha Bíblia. O Senhor falou que nós teríamos que lidar com um povo rebelde. Por favor, não se sinta ofendido, mas é o que somos. Porque se você for olhar para as Escrituras, quando Deus vai tratar com Israel, Ele vai dizer para Ezequiel: você vai ter que endurecer a sua face, porque você vai ter que lidar com um povo rebelde. Sabe o que é rebelde? É um povo que Deus está falando e eles estão teimando. Será que nós não somos assim? O que o Senhor está trazendo? Que, cara, nós vamos ter que suportar, Ana. Nós vamos ter que suportar os rebeldes, que tem uma ideologia e pensa de um jeito e acha que nós temos que se adequar a isso. Só que se eu tentar viver agradando o Vitor, a Luana, a Laura, o Vitor, 2 Vitor aqui, duplicidade, o Rafa, imagina, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais, porque cada um pensa de um jeito, de uma forma. Então vamos deixar de pensar como queremos e olhar para as Escrituras. As Escrituras nos dão a forma em que devemos andar. Porém, tropeçando. Por isso o salmista está dizendo: vê se há em mim algum caminho mau. Uau! Vocês estão aí comigo? Davi contemplou a Deus e escreveu para nós um salmo. Meu Deus, tem que correr aqui. Cuja mensagem não pode fazer outra coisa senão nos incentivar a permanecer num relacionamento correto com o Senhor. Ele mesmo vai dizer, olha isso, Salmos 139, versículo 6, não precisa abrir, só anota aí. Sabe o que ele vai dizer lá? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Tal conhecimento, não é conhecimento de intelecto, de ser inteligente. É que Davi começou a contemplar algumas coisas de Deus, e ele, quando deu com essa realidade de quem Deus é, esse salmo que ele compôs, ele vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E aí ele disse: vou parar por aqui? Não, quero prosseguir conhecendo. Uau! Tem mais para nós desfrutarmos de Deus aqui nessa manhã, irmãos. Tem mais. Não é só isso. Guarde o que eu vou te dizer: Deus não se esgota. Nós vamos viver uma eternidade com Ele, isso é, para sempre. Todos os dias vai ter coisa nova para nós experimentarmos dEle. A Bíblia fala de algo que nós chamamos de maná escondido. Sabe, você vivendo com Deus na eternidade? Eu poderia falar o que é eternidade, e ainda assim você não ia conseguir entender. Eternidade é uma eternidade, sabe assim, não tem fim.
E sabe que você entrar num ambiente que nunca se esgota, e Deus todo dia vai se revelar para você de formas diferentes, e que você nunca vai, sabe? Entendo o que eu quero dizer essa palavra, mas tipo, não vai ficar satisfeito no sentido de saber que tem mais, vai vir mais, e sempre coisa nova acontecendo. Essa manifestação de Deus é poderosa. Imagina o quão pouco dele nós sabemos, que numa eternidade inteira, você não vai conseguir descobrir tudo dele. Meu Deus! Uau, isso é uma fonte inesgotável. Quanto tempo nós já temos de existência e quanta coisa poderosa a gente viu. Homens, profetas, cantores, músicas, cada vez uma canção diferente que a outra e não para. E cada vez uma mais poderosa. Lógico, tem aquelas que sua graça, mas tem aquelas que tem graça. E aí você fala, mas como o cara conseguiu ver isso, enxergar isso? A revelação de Deus, que ele foi se abrindo, que ele foi dando para algumas pessoas, para o seu propósito eterno. E ele está dizendo, eu tenho mais, quem quer? Se você acha que Deus não tem mais coisas para nos revelar, você está enganado, Ele tem. Mas a primeira coisa que eu preciso entender, Cristo é suficiente. Porque não tem revelação maior do que essa. O problema é que o ser humano é tão egoísta que ele quer mais revelação para se promover na revelação. Aí Deus não dá. Mas se for para promover o Filho dele, Ele vai te dar. Amém? O apóstolo Paulo, contemplando o propósito eterno de Deus, sabe o que ele vai dizer? Romanos capítulo 11, anota aí, versículo 36, ele vai dizer, como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Por favor, Romanos 11, você precisa voltar, Paulo está falando do propósito eterno, e ele vai falar em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, e em Romanos capítulo 11, ele está falando sobre o povo judeu, ele está falando sobre a salvação. Ele está mostrando para aqueles que acreditam que Israel foi substituído, ele está mostrando, não, Deus não abandonou o seu povo, e ele vai falar que todo Israel será salvo, e conforme ele está falando, chega uma hora do texto que Paulo fica tão cheio daquilo que ele está experimentando, dessa revelação, que ele vai dizer, quem me dera eu recusaria ser salvo para ver esse povo ser salvo. Paulo não estava dizendo que ele estava preocupado com o seu povo Israel para ser salvo, é que Paulo entendeu que Jesus só vai voltar quando Israel se converter. E aí quando Paulo entende essa realidade, ele fala, nem que fosse para eu perder a minha salvação, para que o meu povo encontrasse. Sabe por que ele está dizendo? Que o propósito de Deus é maior, e é por esse propósito que eu me entrego. Moisés também fez isso, só que dentro dessa realidade, Paulo está falando, tem uma hora que ele para de falar a respeito do que ele está falando, e ele vai pronunciar essas palavras, como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Uau! Dá para entender o que é isso? Quem conhece Deus aqui? Nem sempre podemos entender os planos de Deus, mas sempre podemos confiar na sua misericórdia. A pergunta que fica é, eu não vou conseguir, irmão, nem comecei ainda, estou no primeiro ponto, mas eu vou ler aqui para a gente, pelo menos um ponto eu vou falar. A pergunta que fica é, por que podemos confiar? Primeiro ponto, Deus nos conhece intimamente, não podemos enganá-lo. Dá uma olhadinha para alguém aí e fala assim, Deus nos conhece. Ajuda eu, fala, Deus nos conhece. Fala assim agora, intimamente. Não podemos enganá-lo. Meu Deus. Nós estamos tentando enganar Deus. Sabe o texto que eu falei de Oséias? Sigamos e prossigamos e conhecê-lo a Deus. Irmão, esse texto aqui, se nós estudarmos, você vai ver. Deus está falando, é como se vocês dissessem, sigamos e prossigamos em me conhecer. Só que daí ele vai falar em algum momento em Oséias, que esse povo era rebelde, na realidade eles estavam falando aquilo da boca para fora. Eles não queriam se comprometer com Deus de verdade. Tanto que ele vai usar Oséias numa relação de prostituição para mostrar o que Israel estava fazendo. Então ele vai pegar um homem e
vai falar para ele, ó, se relaciona com uma prostituta. Por 3 vezes, essa mulher vai embora e ele vai atrás. Mas Deus estava trazendo, encarnando uma mensagem nele, mostrando assim, é isso que Israel está fazendo comigo. Vocês ficam escolhendo outros deuses. É como se Israel fosse uma prostituta diante de Deus. Meu Deus, irmão, meu Deus, por favor. Será que às vezes nós não estamos prostituindo? Se relacionando com outros amores? Por não conhecer Deus de verdade? E achar que o que você está vivendo é o seu Deus, mas você criou uma idolatria a partir de você mesmo. Você construiu o seu próprio bezerro de ouro. Pode ser bonito, mas não há propósito. Não funciona. O verbo sondar significa examinar com grande empenho. Guarde isso, cuidado e profundidade. O povo de Israel usava esse termo para descrever a escavação profunda. Eu estou lendo, irmão, para ganhar, porque senão eu me empolgo. A exploração de uma terra e investigação de uma causa legal. Até hoje, eu já fui para Israel. Lá é interessante, você vai ver muitos, fugiu a palavra, arqueólogos. Acertei? Ó, benção. Obrigado, Jesus. E eles vão fazendo o quê? Cavocando a terra e descobrindo coisas profundas, tal, enfim. Então, nossos amigos veem a aparência, mas Deus vê o coração e nós não podemos enganá-lo. Eu estou vendo aqui, ó, tá tudo muito bonito, irmãos. Sabe assim, ó, quando você olha aqui, nossa, que legal ver os irmãos aqui, a gente sai até feliz, nossa, hoje foi bonito, nossa, tirei uma foto, ficou lindo. Mas aí Deus, quando olha profundamente, Ele não vê o que é belo aos meus olhos. Ele percebe o coração. Vamos tentar imaginar aqui, quebrando o protocolo, a câmera aí vai ter que me seguir. Tenta imaginar, Vitor, começar a brotar as coisas mais terríveis de você agora. Vai, irmãos, vai pensando. Pensa aí, você sabe, nós sabemos o que é ruim, vai. Deixa brotar agora. Tenta imaginar uma nuvenzinha agora aí, e isso que é tão feio de você, exposto para nós. Aquilo que você pensa quando vai dormir, que ninguém vê, Deus vê. Aquilo que você sente, que ninguém está sentindo, mas Deus vê. Tenta pôr dentro desse balãozinho agora aquilo que você fala, meu Deus. Isso ainda, nós somos tão ruins, irmão, que até para colocar dentro do balão, nós vai ter dificuldade de encontrar maldade em nós. Alguém achou o balãozinho aí? Tem aí sim ou não? Ajuda eu. Percebe que Deus sabe disso? Só que dentro do que você acabou de pensar, Deus está olhando mais profundo ainda. Mais. Deus tá... Vou explicar por quê, irmão. Porque o dia que você estava nascendo, sendo formado, Ele te fez. Meu Deus. Ele te gerou. Aí eu fico pensando, Senhor, existe algo mais profundo para mim. E eu estou aqui no meu mundinho, achando que está legal, mas o Senhor tem algo muito maior do que isso. Por isso você vai entender a mensagem. Adão e Eva tentaram fazer isso. Sabe o que Eva e Adão tentaram fazer? Caim tentou fazer, se esquivar de Deus, achando que ia dar certo. Davi tentou fazer isso com Betseba. Sabe o que é mais interessante? Eu estou resumindo aqui, eu queria ler os textos, mas não vou conseguir. Todos eles descobriram que Deus sabia tudo a respeito deles. Poderia falar de vários aqui. Adão e Eva, o próprio Deus veio acertar a conta com eles, né? Lembra? Adão! Cara, eu acho bonito esse esconde-esconde de Deus. Adão! Tipo assim. Tipo, Deus, você não sabe onde Adão está? Ah, você está de brincadeira comigo. Deus está andando no jardim. Adão! Cadê você? Está querendo brincar de esconde-esconde? Irmão, conforme essa voz ecoou no jardim, estremeceu Adão. Tão forte, que a única coisa que lhe restou foi esconder. É o que os homens fazem. Por que os homens se escondem de Deus?
Por que os homens se escondem de Deus? Porque eles não conhecem Deus. Não é você que está atrás de Deus, queridão. Deus está atrás de você. Não é você que veio atrás dele aqui, não. Ele está atrás de você. Ele está te perseguindo. Eu vou repetir, Deus está te perseguindo. Cara, essa palavra vai entrar no coração de alguém. Talvez não sei se de todos, mas tem alguém que precisa ouvir isso. Deus está te perseguindo. Deus não vai perder você de vista. Tem um quebra-cabeça que Deus está montando e Ele é bom para fazer isso, que Ele não vai desistir de você até que esse quebra-cabeça esteja montado. Salmo 139, 8 e 10, estou acabando. Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu voar para o oriente e for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ali a tua mão me guia. Provérbios 15, 11, se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder deles os seus pensamentos? Deus está ao nosso lado constantemente, não podemos escapar dele. Essa aqui é a outra parte, eu vou parar só até aqui. Eu termino aqui, fecha os teus olhos. Não vai dar para entrar em outro tópico, então eu vou ficar só nesse. Deus nos conhece intimamente e não podemos enganá-lo. Eu não vou conseguir chegar no texto em que Deus nos fez no ventre da nossa mãe, mas não tem problema, eu queria muito chegar lá. Mas eu acho que aqui é suficiente. Davi é um tipo de gente que Deus vai atrás. Uau! E Davi vem. E quando ele entra, Deus diz, é esse. É esse. Nossa, mas ele é ruivo, ele não é tão, não sobressai, é esse. E quando ele é ungido, ele não fica orgulhoso. Ele volta para o pasto. Ele vai servir os seus irmãos na batalha. Vai levar comida. E quando ele chega, ele vê o povo de Deus, ou o exército de Deus sendo afrontado. E ele vai dizer, quem é esse incircunciso? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus? Davi era o tipo de pessoa que conhecia Deus. Eu quero encorajar você a sair dessa manhã fazendo um autoexame de você mesmo. Você não é bom. Para de fazer carinha de crente. Para de querer ser religioso. E se converta de verdade. Deixa Jesus fazer a obra no seu homem interior. Sabe, eu estou aqui tentando falar porque eu estou querendo falar mais, mas eu acho que já deu. Senhor, obrigado por esse tempo. Eu não consegui concluir tudo, mas não tem problema. Que o Senhor continue fazendo a tua obra. Que o teu Espírito Santo convence cada pessoa aqui a não se sentir boa, a não pré-julgar as pessoas, mas que elas possam fazer como o salmista. Vê se há em mim alguma conduta errada. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelas tuas veredas de justiça. Guia-me para a vida eterna. Eu libero, Pai, o teu povo de volta para casa. Aqueles que ainda vão, talvez, assistir pelo nosso canal e que vão ser ricamente abençoados nas suas casas. Eu quero encorajá-los, ó Pai, a parar de olhar para o outro e olhar para si mesmo e prosseguir em Te conhecer, Senhor. E que possamos fazer uma análise e pensar o que ainda há de mal em mim, que eu não sei, que eu não percebo, que eu não estou vendo. Que o Senhor faça isso em nome de Jesus.
Amém. Eu só quero finalizar com esse texto, tá bom? Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência. Salmos capítulo 19, versículo 12. Deus abençoe a todos. Foi muito bom ter vocês aqui. E não temos ainda aquela liberdade de se abraçar, mas pode dar um soquinho ou uma cotoveladinha. Fica à vontade. Deus abençoe.